Vamos fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, quero te dar graças pelo teu poder, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua bondade sobre a nossa vida. Ô Senhor, somos tão gratos a ti, porque até aqui o Senhor verdadeiramente tem sido conosco. E está escrito que o Senhor nunca nos deixa, jamais nos abandona. É um privilégio podermos ser apacentados por ti. É um privilégio sabermos que somos os teus filhos. E é um privilégio podermos também ser canais teus aqui na terra. Que o Senhor possa nos usar e verdadeiramente estejamos disponíveis para o teu agir na nossa vida e através da nossa vida. Muito obrigado por essa escola, Senhor, que tem sido uma bênção na vida de tantas pessoas e continuará sendo. Essa escola tem aberto o nosso entendimento, não simplesmente por a escola em si, mas principalmente por aquilo que é ensinado pela tua palavra, porque é a tua palavra que é a verdade e é ela que tem nos santificado. Eu louvo a ti e te engrandeço no nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos estar hoje concluindo a disciplina Fundamentos da Fé, e eu ainda tenho algumas coisas muito importantes para compartilhar com você. Assuntos preciosos que vão fazer você andar na linha da palavra, agir com a vontade da palavra, na força da palavra, para você ter os resultados da palavra favoráveis para você. Eu estava na última aula, eu falei de alguns inimigos da fé. E hoje eu quero falar do maior inimigo da fé. Começar esse dia de hoje, a aula de hoje, falando sobre o maior inimigo da fé. O maior inimigo da fé, queridos, é a dúvida. Sabe, no grego, existem 3 palavras traduzidas por dúvidas. A primeira é aporel, significa estar sem um caminho certo. Veja bem, estar sem um caminho certo. Em João 13, verso 22, diz assim: então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele estava. Olha que coisa, de quem ele falava. Vou repetir, a Bíblia fala: então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ou seja, eles não tinham entendimento do que estava sendo dito. Outra palavra é distaso, e significa estar em 2 caminhos ao mesmo tempo. Uma referência bíblica está lá em Mateus capítulo 14, verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja, ele estava cocheando entre 2 caminhos. É a dúvida, né? É a dúvida. Ela é o inimigo da fé. Ela não vai te ajudar, não vai te favorecer. E, por último, meteorizo. Significa vacilar entre 2 caminhos. Lucas capítulo 12, verso 29, diz: não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. A dúvida e o medo, eles andam juntos e roubam a nossa fé. Em Mateus capítulo 14, versos 28 a 31, diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, ou sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Veja, até aqui, maravilhoso. Até aqui, tudo que nós ouvimos até agora sobre fé, né? Ele agiu de forma correspondente àquilo que ele estava crendo. Ele ouviu Jesus falar, né? Porque diz que quando Jesus disse: vem, Pedro simplesmente foi ter com Jesus, né? Mas, na continuidade, veja o que aconteceu. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Está vendo? Veja, perceba que a dúvida e o medo, eles andam juntos. E quando a dúvida e o medo, eles se manifestam, a fé é roubada. Não tem como alguém andar em fé estando com medo. Não tem como alguém dizer que anda em fé duvidando. Sabe, a gente, nesse tempo que a gente está vivendo, tem muitas pessoas que falam muito sobre precaução, muito sobre atenção, muito sobre
ter muito cuidado, né, de estar fazendo as coisas certas. Tudo isso tem sua valia. Tudo isso é uma verdade, queridos. Nós temos instruído, não só, eu não tenho instruído só lá na minha casa, mas a igreja e alguns lugares onde eu estou. A gente tem falado que precisamos dar ênfase, né, e fazer tudo aquilo conforme os especialistas estão dizendo, no que diz respeito ao coronavírus, né? Lavar as mãos, passar álcool gel num período de pelo menos 20 segundos, lavar a mão com sabão, de forma direita, agir, né, com relação às roupas que a gente veste, tudo, né, procedimentos básicos e até higiênicos mesmo, que eu creio que até isso vai beneficiar a gente quando isso tudo acabar, né, de a gente se manter mais saudáveis em todos os aspectos, porque as mãos, as bactérias, os vírus que vêm através das nossas mãos, não é só o coronavírus. Muitas outras coisas também vêm. E se a gente manter as nossas mãos limpas, né, as nossas mãos bem lavadas e bem favorecidas, a gente vai ter benefício. Isso tem o seu lugar. Mas tem muita gente que está se escondendo nessa questão desse cuidado exacerbado e verdadeiramente, queridos, não estão andando em fé. Na verdade, o medo tem se alastrado. O medo tem consumido a mente de muitos cristãos. E deixa eu te dizer, eu não estou falando das pessoas do mundo. Eu não estou falando das pessoas que seguem a Cristo. Eu estou falando daquelas que até frequentam a igreja. Estou falando daquelas que até têm um certo tempo no Senhor. Mas o pânico tem tomado conta. O medo tem tomado conta. E, queridos, não tem como fé se manifestar onde há medo. O medo, a dúvida, verdadeiramente, eles são inimigos da fé. E precisamos ter muito cuidado com isso. A gente vê que Pedro, ele atentou para a força do vento e temeu. Ou seja, ele tirou os olhos da palavra. Ele tirou os olhos de Jesus. Jesus disse, vem. Quando Jesus disse, vem, amado, era para ele dar continuidade até chegar junto de Jesus. Nada iria acontecer de mal para aquele homem. Ele até começou certo, mas ele teve medo no meio da caminhada. Ei, você até possa ter começado certo. No ano que estamos agora, em 2020, você até em janeiro, você deve ter feito planos maravilhosos, né? Pensando no ano de 2020. E começou até a declarar de forma certa. Começou até a andar de forma certa. Teve êxito em fevereiro. Começou a ter coisas boas no início de março. De repente, surge toda essa história do coronavírus. E como é que você está? Com medo? Com dúvida? Não. Faça a sua parte. Mas não deixe o medo e a dúvida consumirem a tua vida. Continua andando em fé. Mateus 17, a partir do verso 14, diz assim: quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Por causa da dúvida, por causa do medo, aqueles homens, eles não tiveram o êxito para expulsar aquele demônio daquela criança. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Amém? Um outro ponto que tão sério quanto a dúvida é a falta de perdão. Queridos, a falta de perdão é um impedimento para a operação da fé. Por mais que estejamos declarando a palavra da forma certa,
por mais que estejamos conhecendo, né, a Bíblia, de forma que revelação chega ao nosso entendimento, se a gente permanece com um coração cheio de amargura, um coração cheio de raízes que estão lá consumindo a nossa vida, nada vai acontecer. Eu gosto muito de falar, e em algumas aulas eu citei várias vezes Marcos 11, né, 23, 24, quando Jesus falou para nós de falar para, se alguém dissesse, né, aquele monte, ergue, não duvidar. É maravilhoso. O verso 24, ele fala sobre a questão de quando estivermos orando, né, que a gente, tudo aquilo que a gente declarar em oração, tudo que a gente pedir em oração, que a gente crê que recebeu, assim será conosco. Perfeito. Mas vamos dar oportunidade ao contexto, né? Não vamos ficar só até o verso 24. Olha o que tem depois do verso 24. Porque ali tem um segredo, ali tem uma fórmula, assim posso dizer, para que a gente possa ver a operação da nossa fé e o resultado do monte sair diante dos nossos olhos. E tudo ficar limpo, tudo ficar nítido e a gente poder corresponder e usufruir das coisas que Deus tem. Diz assim no verso 25: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, Jesus estava ensinando especificamente sobre como a fé funciona. Não foi? Nesse texto, ele ensinou sobre como a fé funciona. Crendo com o coração, falando com a boca. Esse é o poder da fé. Ele ensinou, ele deixou bem claro isso. Uma pessoa, mas ela pode até ter uma fé forte. E que fé forte é essa? Crer certo, falar certo. Mas se ela estiver pronta para andar na fé, mas não estiver pronta a perdoar as pessoas, essa fé vai ficar inoperante. Será um inimigo ferrenho. Tem muita gente, nesse exato momento, queridos, infelizmente, em leitos de hospitais. Tudo porque estão cheios de amargura no seu coração. Não conseguiram colocar para fora aquela raiva que tiveram de alguém, aquela chateação que tiveram de alguém, aquela decepção que tiveram de alguém. E estão definhando, estão doentes, porque não liberam o perdão. Certa vez Pedro chegou para Jesus, querendo ser muito espiritual, ele fez uma pergunta e na pergunta ele mesmo já respondeu. Ele chegou para Jesus e ele disse: mestre, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? São 7 vezes? Aí a Bíblia diz, ao que Jesus lhe respondeu: não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outra passagem diz ao dia. Ou seja, 490 vezes devemos estar perdoando ao nosso próximo. Na verdade, o que Jesus quis deixar bem claro para Pedro, né, naquela passagem é: Pedro, perdão é um estilo de vida. Você deve viver para perdoar, independente do que fizerem com você. E andando dessa forma, queridos, pode ter certeza que a nossa fé, ela vai ser operante. A fé, ela só opera através do amor. Ora, estávamos falando do perdão, e você só perdoa se você amar, com o amor de Deus, não é? E olha, você pode ser sincero, porque Deus conhece teu coração. E você pode muito bem dizer: Senhor, tu sabes como eu estou. Eu estou em frangalhos, estou decepcionado, eu estou entristecido, essa pessoa me magoou, me feriu muito, mas por causa da tua palavra eu libero perdão para ele. Lembra que Pedro disse isso naquele episódio que Jesus pediu o seu barco emprestado para pregar o evangelho àquela multidão que estava na beira da praia? Pedro olhou para Jesus e disse: mestre, olha, passei a noite toda tentando pescar e não peguei nada. O mar não estava para peixe. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes.
E porque ele agiu dessa forma, ele teve resultado. Querido, Deus nos conhece. Você pode dizer mesmo, Senhor, por mim mesmo, eu não libero perdão. Eu estou muito chateado. Eu estou muito ferido. Mas por causa da tua palavra, por amor à tua palavra, eu libero perdão para fulano, para cicrano, para beltrano. E eu quero te dizer, queridos, que instantaneamente coisas são mudadas dentro de você. E pode ter certeza que bênção chegará. Então, em Gálatas, no capítulo 5, verso 6, diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, se nós não estivermos manifestando o amor, deixa eu lembrar algo para você. Nós que somos crentes, nós que somos filhos de Deus, o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Para de dizer que não ama, porque não consegue. Para. Isso não é verdade. Não é verdade. Eu não consigo amar fulano de tal. Eu não consigo. Eu não bato com ele. Não rola uma química. Ei, não existe isso, queridos. O amor de Deus já foi derramado no nosso coração. O que você precisa verdadeiramente fazer é frutificar, é manifestar o fruto que é amor. Está dentro de nós. E somos nós que colocamos para fora, com atitudes. Então bota força, querido, porque o amor já está dentro de você. Deixa esse amor aflorar. Até porque se esse amor não aflorar, não adianta você estar falando ao mundo, não vai acontecer. Está escrito aí em Gálatas 5,6, a fé do tipo de Deus, ela só atua pelo amor. Ela só vai funcionar e se manifestar se o amor estivesse funcionando e manifestando. 1 Coríntios capítulo 13, no verso 2, aquele texto tão maravilhoso, né? Maravilhoso que Paulo escreveu, falando acerca do amor do tipo de Deus, diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então, a essência do Evangelho, a essência do cristianismo, é andarmos em amor, é vivermos esse amor. Lembra que Deus, ele não contém o amor, ele é o próprio amor. Está escrito isso em 1 de João, no capítulo 4, verso 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ei, Deus é amor. Ele não contém amor. Ele é o próprio amor. Quando Jesus estava andando aqui na terra, o amor de Deus estava andando aqui na terra. Ele é o próprio amor de Deus manifesto em carne. E é por isso que ele sempre estendeu a mão para todas as pessoas que chegavam diante dele. Efésios, no capítulo 4, verso 32, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Só perdoa quem ama. Colossenses 3, verso 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, andar em amor e andar em perdão vão te favorecer para que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus já te deu. Mas lembra disso, a falta de perdão gera amargura e pode contaminar até outras pessoas. A falta de perdão é tão séria que aquele peso que você carrega vai refletir no teu comportamento. E o teu comportamento vai refletir nas pessoas que estão próximas de você. E até a atmosfera vai mudar. Em Hebreus 12, verso 15, diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidado com a raiz de amargura. O amor ao próximo é um mandamento.
Ei, não é opcional. Não é uma questão de querer ou deixar de querer. É um mandamento, queridos. Se Jesus é o teu Senhor, Ele mandou que nós amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Esse é o novo mandamento. Esse é o ápice do Evangelho. E a gente precisa colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. O amor ao próximo é um mandamento. Se não cremos para obedecer e perdoar, não creremos para receber. Só iremos receber alguma coisa do Senhor se desenvolvermos uma vida de perdão e de amor ao próximo. Amém? A palavra, em Lucas, no capítulo 23, verso 33 e 34, diz: e quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Presta atenção, queridos, Ele nos amou em primeiro lugar. E naquela cruz do Calvário Ele tinha motivos de sobra para estar com raiz de amargura de todas aquelas pessoas que se juntaram e o crucificaram. E naquela cruz Ele nos deu o maior exemplo, liberando perdão para aquelas pessoas. Que você possa liberar perdão para o teu próximo. Talvez você que esteja me vendo nesse momento, você esteja com uma tristeza muito grande, porque, não sei, talvez o teu cônjuge tenha te magoado, né? Talvez o teu filho tenha te magoado, talvez o teu patrão tenha te magoado, talvez o teu líder tenha te magoado, e você está com isso dentro de você, e isso tem se alastrado, e você não está sabendo lidar. Libera perdão. Hoje mesmo, libera perdão. Talvez enquanto eu estou falando sobre essa questão de perdão e de amor, talvez até a face da pessoa esteja aí diante dos teus olhos. E eu quero te dizer, querido, é o Senhor que está mostrando essa pessoa nesse exato momento para que você a perdoe. Solta isso. Não vale a pena você carregar esse peso. Lembra que o jugo do Senhor é leve, o fardo é suave. Entrega a Ele todo esse peso. Entrega completamente a Ele, para que você possa andar livre, leve e solto, amando e vivendo uma vida de perdão. Amém? Romanos, no capítulo 5, verso 5, diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Jesus ensinou muito sobre perdão. O perdão de Deus para nós depende de perdoarmos os outros. Nunca esqueça disso. Se você não liberar perdão para o teu próximo, não fica pensando, sabe, que você está isento diante dos olhos de Deus, porque está escrito dessa forma. A Bíblia fala em Marcos 11, verso 25, ainda falando sobre essa tão importância, né, no que diz respeito a perdoar. Jesus disse assim: e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Não esquece disso, porque se você não perdoar, também o vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. É interessante que na oração do Pai Nosso, no contexto todo, diz assim, em Mateus 6, verso 12: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas ele continua e diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoa, meu irmão. Deus está te chamando para que você possa viver uma vida livre.
andando no perdão do Senhor. Fé também é uma forma de vida. Viver pela fé é uma ordenança divina, né? A gente nas últimas aulas falou, e eu só quero lembrar aqui, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, e a parte B do versículo 4 de Abacuque 2, todos eles dizem a mesma coisa: o meu justo viverá pela fé. Tudo o que não provém de fé, queridos, é pecado. E é por isso que você tem que andar em fé. Porque você é justo e Deus te chama para andar em fé. Andar em fé é um estilo de vida. A Bíblia fala em Romanos 14, 23, diz assim: mas aquele que tem dúvidas se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Nós temos paz com Deus porque fomos justificados pela fé. Está escrito isso em Romanos 5,1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra passagem diz que não andamos pelo que vemos, mas pela fé. 2 Coríntios 5,7. Tem também em 2 Coríntios 4,18 que diz que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Falando ainda sobre fé, diz que fomos comprados e devemos viver pela fé em Cristo. Está escrito em Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Qual a fórmula para a fé? Primeiro, obtenha a promessa da palavra de Deus no tocante àquilo que você está procurando. Procura na palavra de Deus. Sabe como alguém procura pedra preciosa? Procura na palavra de Deus aquilo que você deseja, para que você possa dizer: Pai, está escrito, fazer o que Jesus fez. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele encontrou aquilo, ele sabia que estava escrito aquilo, e ele tomou posse. Então obtenha a promessa, sabe? Pai, a tua palavra declara que eu sou mais do que vencedor, então eu tomo posse disso agora, em nome de Jesus. Você está obtendo, sabe, pela palavra, né, aquilo que você tanto está almejando. Outro ponto: creia na palavra de Deus. Queridos, creia com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu espírito. Creia na palavra de Deus, mesmo quando tudo estiver desfavorável. Creia na palavra, porque ela é a verdade. Amém? E ela vai acontecer. Creia tão somente e as coisas vão acontecer. Terceiro ponto para a fórmula da fé é: fale aquilo que você crê. Né? A gente está resumindo tudo aquilo que a gente até hoje vem falando sobre fé. Esses pontos servem como a fórmula para que você possa desfrutar, desenvolver e viver pela fé. Primeiro ponto: obtenha a promessa da palavra de Deus no tocante àquilo que você está procurando. Segundo ponto: creia nela. Porque não adianta você saber onde está escrito, mas não crer no que está escrito. Terceiro ponto: fale aquilo que você crê. Não adianta você saber onde está escrito, não adianta você crer no que está escrito, se você não fala o que está escrito. Então fale o que está escrito. O quarto ponto, quarta forma, é como uma receita de bolo. A quarta forma: recuse-se a considerar as circunstâncias contraditórias, ou aquilo que seus sentidos físicos possam dizer a respeito. Um exemplo clássico é quando você toma posse da sua cura, mas você está sentindo um sintoma. Você toma posse daquilo que Deus falou, você encontrou na Bíblia que pelas pisaduras de Jesus você já foi curado. Você creu que aquilo é uma verdade. Você creu que Jesus, quando foi cravado na cruz do Calvário, ele também cravou a tua enfermidade. Você começou a confessar: obrigado, Senhor, porque pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Mas só que nesse tempo o sintoma ainda estava lá prevalecendo.
A dor ainda está lá persistindo. Você precisa recusar-se dessa circunstância. Você precisa considerar a palavra e se recusar a considerar as circunstâncias contraditórias. Não ande pelo que você vê. Não ande pelo que você sente. Ande pelo que você crê. E o quinto ponto, diante de tudo isso, mesmo ainda com sintoma, mesmo ainda com o bolso sem dinheiro, mas crendo na palavra, tomando posse daquilo que está escrito na palavra, falando a palavra, se recusando de que aquilo que é contraditório à tua fé, aí o quinto ponto, louve a Deus pela resposta. Mesmo antes da manifestação, louve a Deus, engrandeça a Deus. Sabe, louvar a Deus não significa só cantar. Você pode estar simplesmente dizendo: obrigado, Senhor, graças te dou pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Graças te dou pela cura alcançada. Graças te dou pelas contas pagas. Graças te dou porque esse coronavírus vai bater em retirada. Já saiu da minha frente. Não vai me atingir. Não vai chegar na minha casa. Não vai chegar nos meus filhos. Oh, obrigado, Senhor. Eu louvo o teu nome. Eu te engrandeço. Eu te agradeço. Tu és fiel. Tu és verdadeiro. Tu és poderoso. O Senhor é bom em todo o tempo. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Queridos, os céus vão trabalhar a teu favor. Não tenha dúvida disso. No nome de Jesus. Quero também falar agora sobre 7 passos para o tipo supremo da fé. Primeiro ponto, aceitar e entender a integridade da palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é exatamente aquilo que declara ser. É Deus falando conosco, é uma revelação de Deus para nós. Então aceite e entenda que a integridade da palavra de Deus. Deus é íntegro e a sua palavra é íntegra. Está escrito em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então creia nisso. Aceite e entenda que a palavra de Deus é íntegra, e que todas as escrituras foram inspiradas pelo Espírito de Deus. Toda a Escritura é a verdade. Amém? Outro ponto sobre os passos para termos o tipo supremo de fé. Conhecer a realidade da nossa redenção em Cristo. Precisamos saber quem somos em Cristo. Colossenses 1, dos versos 12 a 14, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Conheça a realidade da sua redenção em Cristo. Você já foi redimido. Você já foi comprado. Você agora é do Senhor. Você agora é propriedade exclusiva de Deus. Você já foi eleito. Você agora é raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Amém? Tome posse dessa verdade. Terceiro ponto, conhecer e viver a realidade de ser uma nova criatura. Entenda de uma vez por todas que o teu passado ficou para trás. Literalmente. Não puxa, não pesca aquilo que não existe mais. Não fica procurando os erros que você cometeu há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos. Ah, pastor, mas e se eu errei agora? Pega 1 de João 9. Leia e confessa o teu erro. Porque está escrito que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não deixa nada nem ninguém ficar entre você e Deus. Se você errou, peça perdão. Mas saiba que você se tornou nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Outro ponto, conhecer a realidade da nossa comunhão com o Pai.
1 Coríntios capítulo 1, verso 9, a Bíblia diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ei, que coisa sublime! Nós somos chamados para a comunhão com o Senhor. Talvez o Senhor, mesmo morando em você, esteja com saudades de conversar com você. Não Ele para você, mas você para Ele. E esse é o desejo de Deus, que tenhamos comunhão com Ele o tempo todo. O quinto passo para uma fé suprema: conhecer a realidade da autoridade do nome de Jesus. Em João, no capítulo 14, verso 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Escuta isso. Se você pedir alguma coisa ao Pai, no nome de Jesus, Ele fará. Querido, você já tem uma procuração. E a tua procuração é uma procuração que te dá direito a você usufruir do melhor desse tempo. Na tua procuração, foi Jesus que deixou, e Ele assinou com o seu próprio sangue. E quando você chega com essa procuração, você tem livre acesso em todos os lugares que você chegar. Porque você vai chegar com aquela procuração e vai dizer: eu estou aqui em nome de Jesus. E as portas serão abertas. Sexto passo: ter consciência da presença do Espírito Santo habitando em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 19 e 20 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ei, somos templos e santuários do Espírito Santo. E a gente precisa ter essa consciência. Eu me lembro que o pastor Bud, ele gostava muito de falar sobre a falta dessa consciência da presença do Senhor em nós. E ele dizia que se o marido ele tivesse consciência, ele não ficava chutando o gato dentro de casa. Ele não gritava a sua esposa, ele não fazia coisas se ele tivesse entendimento. Ele dizia: se o seu pastor estivesse dentro da sua casa, será que você agia como você hoje age? E a verdade é que muitas vezes a gente se esforça, né, para ser mais educado, para falar mais baixo, para ter mais atenção, quando alguém que a gente considera está perto da gente. Não é? Você pode, de repente, se por exemplo você chamar o seu pastor para ir na sua casa, fazer uma visita, você não vai agir como você age em todos os momentos. Você não vai falar como você fala em todos os momentos. Por quê? Porque você vai considerar aquela pessoa que está ali. E o que dizer daquele que habita dentro de você? Desenvolve, amado, essa consciência da presença do Espírito Santo dentro de você. Porque Ele está. E Ele está vendo tudo. Vendo e ouvindo. Portanto, ande certo, desenvolva essa consciência, isso vai te favorecer muito. E o sétimo passo é acrescentando à nossa fé algumas coisas que são poderosas. Em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5, a partir do verso 5, diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos,
procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de acordo com esse texto, nós devemos acrescentar à nossa fé algumas coisas. E essas coisas são importantes para a nossa caminhada de vitória, de sucesso e de tudo que Deus já planejou a nosso respeito. A gente precisa acrescentar à nossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E, por fim, o amor. Veja que o amor inicia e o amor termina. Porque Deus é amor. Porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Isso tudo com o objetivo de que não sejamos nem infrutuosos, nem inativos no reino de Deus. Se agirmos dessa forma e colocando esses ingredientes, na composição da fé para vivermos e desfrutarmos e andarmos à luz da palavra, nós não vamos tropeçar em tempo algum. Seja-nos amplamente suprida a entrada no reino eterno de Deus, quando colocamos virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor junto da nossa fé, que é o fundamento. Vamos ter êxito, vamos viver vitoriosos, desfrutar de tudo aquilo que está disponível para nós. Pois é assim que as coisas acontecem, é assim que funciona quando nós colocamos tudo isso em prática. Lembra disso, a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar. Louvo a Deus por esse tempo precioso, por tudo aquilo que ao longo desses dias o Senhor nos proporcionou. Fico muito feliz de ver você avançando, de ver você dizer sim à palavra de Deus, ao ensinamento da palavra. E eu quero te instigar a você permanecer firme, a você não desistir por nada. Coisas podem se levantar, mas todas elas vão cair por terra. E você vai permanecer firme e forte, crescendo na perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus é que você aprenda a palavra. Então, que essa disciplina, ela sirva para te embasar no Rema 2020, 2021. Que ela sirva como um alicerce mesmo para fazer você crescer. E é por isso que o nome dessa disciplina é Fundamentos da Fé. Então, foi estabelecidas coisas no início da tua caminhada. E eu tenho certeza que essas coisas que foram estabelecidas, fundamentadas na tua vida, vão fazer você avançar, vão fazer você crescer, vão fazer você galgar o êxito que você tem para galgar. Não desista por nada, queridos. E você que vai ter acesso a esse vídeo, ou talvez ao áudio, não sei, eu quero te motivar a você nos visitar. As aulas vão estar abertas. As outras disciplinas, quando estiverem nas aulas presenciais, nós vamos ter um bom tempo aí ainda com as matrículas abertas. E eu quero te convidar, até porque você pode dizer, mas eu não posso mais ir, ou eu não quero mais ir, porque eu perdi essa disciplina. Deixa eu lhe lembrar, deixa eu dar uma boa nova. Na verdade, não é nem lembrar, é lhe dar uma boa nova. Essa disciplina, por ela ser aberta ao público, ela vai ser repetida. E eu creio que será de forma presencial. Geralmente ela é repetida no mês das férias, no meio do ano. E eu, se Deus assim quiser e assim Ele permitir, nós vamos estar juntos novamente. Eu falando as mesmas coisas, você ouvindo a palavra e você crescendo. Então, venha assistir uma aula do Rema quando as portas estiverem abertas de forma presencial. Escuta mais uma vez esse vídeo, porque Deus tem algo para compartilhar ao teu coração. E vamos em frente, porque muitas coisas ainda vão acontecer
na nossa vida, no nome de Jesus. Se preparem também, porque as outras disciplinas estão vindo aí. E uma será melhor do que a outra, não tenho dúvidas. O rema, queridos, é como um quebra-cabeça. É de revelação em revelação. De revelação em revelação. E assim acontecerá. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por você estar nos escutando. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na tua vida. No nome de Jesus. Amém.